Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou Juliano Salvarani, consultor político e CEO da Baila Politic, gente. Estou aqui com o Saulo, meu grande amigo, também CEO, produtor de áudio, de vídeo, de filmes, gigante da Dante Filmes. Saulão, tudo bem? Beleza, Gil? Como é que tá essa fortaleza aí? Tudo beleza. Agora vamos para o quinto episódio do nosso podcast A Dança das Cadeiras, uma produção da Baila Politics com a Dan de Filmes. E hoje vamos falar de umas coisas muito importantes, né? Desde o universo da influência digital, como que isso passa pela política e desemboca invariavelmente no marketing político, né, Saulão? É isso aí, cara. Hoje a gente vai tentar trazer um pouco desse aspecto do que o político hoje faz. Será que o político acompanhou as transformações sociais que a gente teve nos últimos 5 anos? Oh, isso é Será que os importante. políticos acompanharam a transformação que a gente teve nos meios digitais? E eu começo, Gil, te provocando no seguinte sentido. Será que os políticos hoje influenciam? Será que eles aprenderam a influenciar? Você hoje tem em mente um político que é influencer? Muitos. Como que a gente brinca com esses conceitos? Enfim, como que você lida com isso? Você sabe que a gente tem que começar no fundo lá atrás, né? No fundo o político era o influenciador. A gente pensando na esfera pública, lá na Grécia Antiga. É claro que isso é meio babaca de falar, mas de fato os grandes senadores, os grandes políticos na Grécia Antiga eram as grandes vozes, eram as únicas vozes da esfera pública. Então, de fato, eles influenciaram o que a sociedade pensava, como se comportava, como legislava, como agia, aqueles modelos, aqueles parâmetros sociais que, de fato, é, davam sequência na vida pública deles. Né? Então, hoje a gente chega num momento que a influência, acho que a gente pode pensar até na história global, né? A influência é um vetor onde um corpo cria uma relação de causalidade sobre o outro. Um influencia, outro é influenciado, como se fosse um receptor e um emissor de determinada ação. Causa e efeito. Causa e efeito. Será que é exatamente assim? Eu acho que tem um grande problema, no fundo, no conceito de influência. De dizer que, de fato, o influenciador é o único que faz com que a pessoa, o destinador final da mensagem, seja influenciado. Mas não tem alguma troca nessa relação? Não tem uma mediação, seja pelo algoritmo da rede social, seja o contexto político, o contexto social, o contexto local, de fato? Né? É muito mais complexo do que puramente um influenciador influencia o cliente final a comprar determinado E produto. o que é influenciar, Gil? Acho que essa é a primeira grande pergunta. O que é influenciar? Porque a gente sabe que o marketing, sem contar o marketing político, ele influencia a nossa vida desde os tempos aí do avanço dos grandes meios de comunicação. O rádio, depois a televisão, mais recente a internet, hoje as redes sociais. Quer dizer, o que é influenciar? Eu lembro do Ari Barroso, grande radialista, né? Que de fato tornou o Flamengo, Clube de Regatas Flamengo, um grande time no Brasil através da rádio. Né? O Ari Barroso, como um flamenguista fanático, levou o Flamengo para os quatro cantos do Brasil. O Ari Barroso era um influenciador, influenciou muitas pessoas pela sua paixão a torcer para o Flamengo. Hoje há outros Ari Barrosos que influenciam outras pessoas a torcerem ou a comprarem. Né? Eu acho que a gente pensa o marketing de conteúdo, né? O marketing de influência, claro que são coisas diferentes. Né? Então, entre o intermediário final e o produtor de conteúdo e aquele que faz com que o produtor produza o conteúdo para influenciar terceiros. Né? Eu acho que a grande trinca do marketing hoje tá nessa relação entre aquele que de fato quer que seja influenciado, seja por uma compra, seja por uma determinada ação, aquele que produz determinados conteúdos que fazem ser outras pessoas influenciadas e apenas o receptor. É claro que isso é uma visão reducionista e a gente tem que pensar muito sobre, falando de venda, falando de estratégia de mercado, né, falando de marketing digital,
né, que é onde esse universo, essa relação social, de fato, ela é construída de forma tão direta, se ela se aplica de fato ao universo da política, né? A gente tem que ter muito cuidado para não chapar essas estratégias, essas técnicas, esses conceitos de forma tão mecânica, né? Então, essas práticas do marketing digital, por exemplo, quando a gente vai pensar em compra, quando a gente vai pensar em poxa, o que, que a pessoa está pensando, o que, que a pessoa está querendo com que o outro, o espectador, quer que ela pense, quer que ela faça, e como que isso de fato pode ser aplicado na política. Eu acho que esse é o X da questão aqui, viu, Solon? Você acha que, então, do ponto de vista de influenciar, a política ela está refém desses instrumentos do marketing digital atual, ou não? Não, não, acho que assim, ela pode ir lá beber das estratégias, das técnicas, das perspectivas. É claro que o marketing político ele não existe por si só. Por si só. Não existem alguns paralelos e é curioso pensar, por exemplo, nesse universo, Gil, de cursos online, de lançamentos, de estratégias onde você vê aula 1 de graça, aula 2 de graça, aula 3 de graça, e aí em diante eu quero te vender. Compre isso agora só com desconto. Quer dizer, como que a política conversa com esse ambiente agora? Eu acho que esse é o dilema principal para a gente trazer para o nosso ouvinte aqui, para quem está acompanhando, como que o marketing político conversa com as tecnologias e as formas de se fazerem marketing hoje em dia. Não, e isso é muito importante, assim, porque é claro que o marqueteiro digital, ele pode pensar nesses grandes estrategistas, nessas grandes técnicas já testadas e aprovadas e que, enfim, geram muita renda e trazer para o universo político. É claro, a questão é como se faz isso. Né? A questão é como você toma um cuidado muito grande para ver como que as pessoas, de fato, que estão no marketing digital, dão um pulo do marketing político a um nicho vindo desse universo e querem transplantar teorias ou técnicas ou práticas. Eu dou dois exemplos que eu sempre falo para os meus clientes, né? Puxa, será que a teoria dos arquétipos de fato tem muita relação com a política? O político é um produto e a gente vai pensar brand persona, buyer persona, e aí entender o eleitor como comprador, e aí o produto como político. Fala, calma, né? A mesma coisa a questão do tráfego pago. A gente faz, claro, as plataformas hoje, por exemplo, do grupo Meta, são feitas para o varejo. Então, quando a gente pensa tráfego pago para a política, a gente tem que ter muito cuidado para testar público, para ver o que pensa, para ver grupo focal, para ver, enfim, mensagens direcionadas para públicos-alvos distintos, né? E como que a gente cria esse refinamento analítico para pensar a melhor narrativa, né? Para pensar o melhor formato, para pensar a melhor estratégia, ou para pensar propriamente o público. Né? Muitas pessoas, eu acho que hoje o universo do marketing digital nos permite isso. Pensar o público votante a partir dos feedbacks que o tráfego pago, por exemplo, nos permite. Coisa que não era possível há 5 anos atrás, né? Se for pensar nesse universo, como que ele cresceu. E é claro que é útil, mas eu sempre digo, Saulão, político não é produto. Então a gente tem que pensar político fazendo política. E aí as técnicas de marketing aplicadas a esse universo. E como que a política conversa, Gil, com o marketing político? Como que a política conversa com a publicidade hoje? Como que a política conversa com o universo de anúncios? Como que a política conversa? Porque a gente está acostumado, acho que isso é uma coisa importante, do horário eleitoral gratuito. Da política feita na TV. Aquele momento quando chega Exato. e todo mundo tá falando lá, aqueles 3 segundos, né, que às vezes o cara tem pra falar, o cara começa a falar. É o tiririca, corta. né? O tiririca. Como Como que tá, não fica. Exato. Como que a gente pensa o universo digital do cara que tá usando o Instagram, o Facebook, o YouTube, o próprio Google como instrumento de entretenimento, como busca em alguns pontos essenciais. Como que a gente coloca o político ali? Como é que a gente coloca uma pauta política nesse meio onde ele é, por natureza, intromissivo? Porque a publicidade, Exatamente. ela se intromete, né? O que você acha? Não, e tem uma questão muito, assim, eu vou contar uma história, né? Vai. Então, tem um antigo cliente meu que uma filha dele era
cabeleireira e fazia grandes cortes de cabelo, fazia maquiagem também. E aí ele falava assim para mim: olha, a minha filha, ela vende curso na internet de maquiagem, ela ganhou muito dinheiro e eu quero usar as mesmas estratégias para também ganhar eleição. E por que você não faz isso? Eu falei: porque é diferente. Ela fazia aquelas transições, né, Antes e depois? antes e depois, antes da maquiagem, depois da maquiagem, era uma menina bonita e falava: poxa, eu quero ficar que nem ela, e aí vendia pra caramba, abriu um salão de beleza, e o salão de beleza cresceu, 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 sobretudo na pandemia. Falou: olha, primeiro que você não corta cabelo, você não faz maquiagem, e você quer um voto, enfim, é um homem velho que tem ideias que não tem nada a ver com o público que você está querendo conversar, né? Então, e eu falei: olha, são estratégias diferentes, são possibilidades diferentes, são formas de comunicar diferentes. Então, é claro, a plataforma pode ser até a mesma, né? Eu falo plataforma no sentido de, pô, onde que eu vou trabalhar as mensagens aqui e onde estão os públicos que vão conversar com esse político. Então, o Instagram, o TikTok, o YouTube, os grupos de Facebook, o WhatsApp, o Telegram. De fato, as possibilidades de marketing digital nos ensinam também a repensar o marketing político, repensar o horário eleitoral gratuito, pensar a rádio, pensar o panfleto. A gente pensa: pô, o tráfego pago é um panfleto digital? Muitas vezes é. E eu falo: olha, vocês estão queimando dinheiro para alguns clientes meus. Então, olha, isso aqui não é estratégia de tráfego pago, isso aqui é panfletagem. Você vê um anúncio ali na rede social, você só pula. Tem o mesmo efeito de uma panfletagem no metrô da Sé aqui em São Paulo. Então, cuidado, porque são universos diferentes. E cuidado com aquele profissional que diz assim: olha, eu sou do marketing digital, tenho hit, tenho venda, já viralizei, Tem o ROI? tenho ROI, e eu vou transformar o ROI meu aqui do meu cliente em voto para você. Esse profissional está te enganando. Ele pode até ter voto, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A política transcende a publicidade. Acho que é isso que você está querendo dizer. Sim, mas a publicidade é uma técnica utilizada na política, né? Então, se você não entender que as técnicas realizadas na publicidade devem ser adaptadas para cada contexto político, contexto eu digo no sentido forte da palavra, de mensagem, de público, do próprio político, né? Para as próprias possibilidades que o político tem de trabalhar, né? Seja um político do interior, seja um político homem, mulher, velho, novo, conservador, de esquerda, qualquer pauta, a publicidade ela serve de instrumento, ela serve de ferramenta. E aí a gente tem que trabalhar as ferramentas dentro das possibilidades que a gente tem. E não pegar um checklist e falar: tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro. Não é uma fórmula. Não é uma forma. Por mais que hoje tenham as fórmulas de lançamento, as fórmulas de crescimento, as fórmulas de engajamento, não vou dizer que são grandes estelionatos digitais, mas muito cuidado nessa hora, porque isso não converte em voto necessariamente. E quando a gente pensa a realidade disso que você acabou de pontuar, quer dizer, se o universo político ele não está inserido nesse contexto de ser meramente um alvo de um lançamento, um alvo de um produto digital, o que é o político então? Como que você caracteriza isso aí, sobretudo onde os usuários, os possíveis votantes desse político consomem uma miríade de outros produtos digitais, estão sendo bombardeados por anúncios que vendem esse tipo de coisa. E é isso aí, Saulo, porque de fato o político ele disputa atenção com tudo na internet. Não é que, olha, aqui eu vou ver política e depois eu vou ver alimentação e aí depois eu vou ver entretenimento. Não, tá tudo muito misturado ali. Então, eu sempre falo que política não é produto. Político não é produto. Muitas pessoas falam assim: não, mas o meu candidato é um bom produto para eu vender. Então desiste da política, porque político não é produto. Produto é isso aqui, ó. É uma garrafa d'água que, enfim, essa garrafa d'água não pensa, essa garrafa d'água não tem opinião, essa garrafa não muda da noite para o dia,
ela não briga com o marido, ela não acorda de noite com dor na barriga, ela não muda de acordo com a conjuntura socioeconômica, o líder partidário dela não sabota a campanha dela. Então, assim, a garrafa é a garrafa d'água. Ela não tem oposição. Não tem oposição, ela pode até ter concorrência, mas não tem oposição direta. Então, isso é um produto. O político é um ser vivo. O político ele precisa hospedar e se hospedar em algum lugar, em alguma opinião, em alguma narrativa, em algum contexto, em algum público. O bom marqueteiro político é aquele que se adapta ao político, entende de fato as necessidades dele, procura pesquisar quais são os públicos, quais são as vontades dele, quais são os afetos, quais são as limitações dele. E a partir daí, reelabora, traz coisas novas e readapta a qualquer em todo instante. E bebe de ferramentas que são da publicidade, que são do contexto atual hoje do marketing digital. Não tem problema, então, o político fazer um marketing digital. Não é Pelo esse contrário. Pelo contrário. Ele tem que saber fazer marketing digital. Se ele quiser estar na política do século XXI, ele precisa entender do marketing digital. Claro, todo político pode fazer marketing digital, mas não necessariamente, né? Eu acho que o político na era da influência, ele tem que entender que ele está em constante disputa com outras narrativas de atenção. Então ele perdeu como que eu posso dizer, a hegemonia da esfera pública desde o século XX. Isso eu já citei esse livro aqui algumas vezes no podcast, O Declínio do Homem Público, do Richard Sennett. Ele fala o seguinte, olha, antes tinha a divisão de esfera pública ou privada, isso se acabou. Né? Tem um outro livro muito legal de uma antropóloga, Paula Sibila, né? O Show do Eu, né? Então assim, que fala, olha, a esfera pública e a esfera privada, ela se confunde na era digital, né? O político hoje não é só um homem público, né? Eu sou um homem público, aquele patamar elevado de uma consciência. Ele também é um influenciador digital e ponto. Ele pode ser um influenciador digital. Eu acho, Saulo, que tem 3 grandes alternativas para o político ou na política hoje. A primeira é o político antigo, que não quer entrar nessa disputa do marketing digital. Aquele que não quer entrar na disputa do cachorrinho, da comida, da mulher pelada, do futebol, da atriz global. É outra coisa que está acontecendo aqui no universo digital. Do humor, do Whindersson Nunes, enfim, da Virgínia, da Kim Kardashian. O político disputa com esses gigantes a atenção das pessoas. Então, esse político que não quer entrar, o político tradicional, nem todo político tradicional é um político quadrado, né? Mas pode ser um jovem, por exemplo, que não quero. Então ele depende das lideranças, depende de financiamento, de dinheiro, depende do corpo a corpo, do offline, depende de outras coisas. No interior, sobretudo, né, onde a disputa de voto é contada de unidade em unidade. E o inverso, Gil? O cara que hoje é influenciador, a pessoa que hoje é influenciadora e quer ir pra política. Exatamente. Você acha que existe essa via? É o mesmo caminho? E aí tem a vice-versa. Eu acho que são os 2 outros caminhos, né? Então, aquele que é influenciador e quer entrar no mundo da política, então, posso assim dizer que é uma via indireta. Então, até o próprio STF, o TSE, tem que acabar com essa regra burra, que é justamente que não pode usar influenciador na política. Eu acho que assim como a liderança é paga e precisa ser paga para exercer uma influência local, é a mesma coisa. Por que o influenciador digital não pode ser pago para influenciar outras pessoas? É uma hipocrisia, é um absurdo, parece que não entende a legislação hoje, o zeitgeist, né, o espírito do mundo. Então, a liderança de bairro de antes e do presente também é um influenciador digital, é um influenciador que está sempre, pautando comportamento, pautando coisas públicas, né? E essa pessoa pode ou não ser paga, né? Então, eu falo assim, o político pode se tornar um influenciador digital e o influenciador digital pode se tornar político, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente fazer algumas diferenças. Tem muitos influenciadores hoje que já são
políticos, né? Eu acho que a gente pode citar vários aqui, não vou fazer merchan de ninguém aqui, mas muitos políticos que querem entrar nesse universo precisam se adaptar. E aí eu falo o seguinte, esse político que hoje quer entrar no universo digital, ele precisa estar muito ciente do que significa isso. Eu acho que essa é o conflito quase geracional e comportamental. A discussão que a gente tem que pautar hoje, como profissional do marketing político, é o seguinte: o político topa entrar nessa disputa? Ele está disposto? Está disposto. Ele tem dinheiro para investir nisso? Que exige uma profissionalização. Ele topa gastar o seu tempo, né? Porque você tem que produzir conteúdo, né? Você tem que aprovar determinadas coisas. Comunicar, né? Comunicar. Tem equipe para fazer isso. O político tem à disposição outras pessoas que podem o ajudar, assim como o influenciador tem, né? Então, são essas discussões. Muitos políticos, eu quero estar no digital, mas não quero trabalhar nada. Você que se vira aí. Grava o vídeo aí e toca o pau aí. Não quero dor de cabeça. É claro, esse político, dependendo da equipe que ele tem, ou do tempo, dos recursos que ele tem à disposição, pode se dar muito bem, mas ao mesmo tempo pode se dar muito mal, porque não necessariamente vai ser uma estratégia coesa para que esse político dispute o universo digital junto com tantos outros atores, da política ou fora da política. Eu falo que o político desaprendeu a influenciar. Bacana, Gil. E aí eu queria encaminhar a gente aqui para nossa parte onde você pode citar alguns exemplos, algum tipo de caos, algum tipo de algo que ilustre isso que a gente conversou aqui. Existe algum tipo de exemplo que você possa dar, ou do influenciador que virou político, ou vice-versa, ou como que essa batalha é difícil? Como que você pontua isso? Vamos citar duas coisas, né? A primeira, do influenciador que quer entrar na política. Primeiro, entender que o jogo é bruto. Tem que mudar o mindset, tem que mudar a mentalidade. Então, quando o influenciador, seja o influenciador do off, né? Eu tenho muitos alunos, eu tenho muitos seguidores, sou uma pessoa pública, mas eu não estou na política. Quantas pessoas hoje que vão disputar a eleição agora em 2024 não pensam isso? Poxa, eu tenho uma base aqui de pessoas que gostam de mim e eu acho que eu posso transformar isso em capital político. Primeiro, estratégia e planejamento. Se organize financeiramente, se organize em termos de tempo, se organize em termos de infraestrutura, seja digital, seja física, seja em termos familiares, para disputar uma eleição. Não é simples. As pessoas podem até te seguir, até curtir a sua página, até curtir seu post, até comentar, mas pode votar no outro. Então, isso não acontece muito na questão do marketing digital. Se você interage com uma publicação e gosta de determinado produto, a chance de você consumir ele é muito grande, né? Isso não é casado, isso não é necessariamente, como que eu posso dizer, um cara certo, crachá, né? certo na política. Eu posso gostar do Nicolas Ferreira em Minas Gerais, estando em São Paulo, eu não vou votar no Nicolas Ferreira. Por mais que comente, goste, compartilhe, siga o Nicolas Ferreira. Então, por quê? Porque eu tenho uma barreira aqui. Eu não voto em Minas Gerais, eu voto em São Paulo. E assim por diante, né? Então, entenda primeiro as limitações e os objetivos e crie parâmetros claros para quem é influenciador na entrar na política. E a mesma coisa vale ao contrário. Eu sou político, mas não tenho presença nenhuma, eu tenho pouca no universo digital. Cria infraestrutura. Entenda que isso demanda tempo e dinheiro. Não espere resultados muito imediatos ou muito baratos. Eu acho que a gente precisa entender que é um processo, que não necessariamente depende do profissional, o social media político, ou o marqueteiro, ou a equipe, né? Claro que depende também. Quando você tem uma equipe, quando você tem um planejamento, quando você tem, um caminho a ser traçado, a chance de você obter resultado a partir das metas previamente traçadas é muito mais fácil. Mas entenda que não é um caminho tão simples quanto parece ser. Eu acho que esse é o recado que eu tenho para dar para esses dois personagens aí hoje da sociedade. Bacana, Gil. Vamos então para nossa parte, onde eu te pergunto se você tem algum tipo de exemplo prático para você dar algum caos, enfim. Como que você
vê a evidência disso tudo que a gente falou aqui? De um lado, dos influenciadores digitais, do outro, dos políticos. Como que você exemplificaria isso hoje? Eu não vou dar exemplo nenhum. Eu vou falar, fazer um desabafo aqui, meio pegada choque de cultura, de um calote que eu recebi de uma influenciadora que é milionária e também tem centenas de milhares de seguidores aí na rede social, atuando com um público mais da terceira idade. Se você estiver me ouvindo agora, tô de olho em você. É, a conta vai chegar, tá? Então agora, mas enfim, algum dia. Que ela achava que esses seguidores se converteriam em votos, né? Então, não, porque eu sou muito amada, sou muito adorada, as pessoas comentam, eu tenho, olha só, centenas, milhares de comentários e mensagens DM. Eu falo, olha, justamente, você tem que converter essa pessoa, né? Como que você converte do seguidor para o eleitor? E do eleitor para o mobilizador, né? Essa pessoa que traz aí mais votos, né? Se torna, na verdade, o embaixador da marca ou da candidatura. E aí, olha, a estratégia tem que ser nesse sentido, mas tem que ter muito cuidado, porque não necessariamente a pessoa vai votar em você, a pessoa gosta de você por outros motivos, não pela política, né? Então, não é tão mecânico a transferência de voto, né? Não, porque vai ser certo, porque vai ser correto e a gente não precisa de trabalho nenhum, é só pedir o voto que vai acontecer essa transferência. E aí tivemos um desentendimento e, enfim, acabou que rompemos o contrato e não vou nem comentar o resto da parte, mas entender que esse universo do digital é um universo muito volátil. A gente tem que segmentar um pouco o que é a parte da política, a parte das crenças, da parte do voto, que é totalmente da parte de gostar de alguém ou não dentro das redes sociais pelos motivos que sejam, né? Então você pode militar numa área de interesse, não necessariamente a pessoa que te segue, que te admira, vai votar em você. Então, claro, pode ser que a pessoa que tenha muitos seguidores tenha muitos votos também, mas são as exceções. É claro que a gente quer tornar das exceções as nossas regras, mas a cautela está justamente nesse: equilibrar as expectativas, tornar as métricas conversíveis e factíveis para que no final do caminho, na pré-campanha e na campanha, se tornem votos. Tem uma métrica na marketing político, que é o voto na urna. O resto é parâmetro. Perfeito. Perfeito, Gil. E aqui a gente caminha para nossa tradicional, a última cadeira. Que eu queria te provocar com algumas perguntas aqui, onde você vai ter que escolher uma só e justificar brevemente o porquê que você escolheu ela. Começo nesse universo dos influenciadores, enfim, te lanço a bola. Whindersson Nunes ou Felipe Neto? Rapaz do céu. Eu fui muito fã dos dois já. Eu lembro de quando eu comecei a ver YouTube, assim, lá na adolescência. O Felipe Neto, que tem minha idade, assim, é um cara que eu gostava muito de ver. Eu lembro de um vídeo até do Restart do Felipe Neto, muito legal. E o Whindersson Nunes, eu lembro de um vídeo dele do prato de meio que um pires ali, o marrom, sabe? Vídeos muito engraçados, assim. Faz parte da minha cultura, né? Eu fui criado dentro desse universo de ambos, assim. Mas o Whindersson tá meio babaquinha, né, ultimamente. Né? O Whindersson deu uma pirada, assim, pós-Luísa. O Felipe Neto deu uma virada meio à esquerda, né? Hoje ele é um influenciador, fala na ONU, é um grande liderança, tá no conselhão do Lula, né? Fala de direitos humanos. Eu, assim, eu admito assim que eu não sou um fã de nenhum dos dois, mas se eu pudesse escolher ali do paredão, eu escolheria o Felipe Neto para sobreviver hoje, assim, né? Agora, pra gente ser um pouco mais polêmico e ao mesmo tempo mais assertivo, a pergunta é o seguinte: uma thread no Twitter ou um chute no saco? Rapaz do céu. Thread no Twitter, para quem não sabe, né, é quando você agrupa
um monte de Twitter, uma tweet, né, um em seguida do outro. Apesar de que hoje não tem muita prática, porque o Elon Musk já conseguiu trazer textão para dentro do Twitter, né, infelizmente. Mas chute no saco depende se for no meu saco, né? Se for no saco dos outros, muita gente merece um chute no saco e pouca gente merece uma thread no Twitter que é muito difícil de ler, você não acompanha direito e é meio ruim a navegabilidade do Twitter. Então vou de chute no saco. Beleza. Agora, do ponto de vista também que bebe desse universo dos influenciadores, um pouco mais analógicos aí, mas a grande sacada é o seguinte: Marcos Mion na Globo ou Faustão na Band? Como que você vê esses dois gigantes da comunicação aí? Na mesma pegada do choque de cultura, quem, assim, tem uma resposta muito certa e uma muito errada, né? Então, quem gosta do Faustão na Band tá errado. Tá errado. Assim, perdeu toda a essência do grande Fausto Silva, dos maiores, se não o maior apresentador da história da televisão brasileira. E o Marcos Mion na Globo é perfeito. Eu falo com um fã do Marcos Mion. Inclusive mandar um abraço pro Michel, meu amigo, que nós somos fãs compartilhados do Marcos Mion. Então, Mionzinho na Globo, substituindo de forma sublime Luciano Huck. Bacana, Gil. Agora a gente caminha para o nosso ponto onde você dá uma dica, dá uma sugestão para quem estuda esse tipo de assunto, para quem trabalha com influencers, para quem trabalha com marketing político. O que você recomenda para esse pessoal, Gil? Bem rápido, viu, Salão? Hoje eu tenho duas dicas. A primeira é um congresso, né, um grande seminário que vai acontecer em Florianópolis, em junho, que vai tratar sobre comunicação política, sobre o universo da influência digital, entre o dia 26 a 28 de junho, lá em Florianópolis, o Compol 2023, que eu vou estar lá participando também. Quem puder se inscrever, não deixe de participar. Pessoal do Sul, do Sudeste, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, é um congresso nacional, mais de 1.000 pessoas já inscritas. Talvez seja o maior congresso da história do Brasil de marketing político, de comunicação, imperdível. Então, não percam, Compol 2023. E o segundo é um livro que fala um pouco sobre esse universo aí da realidade algorítmica, de como a gente entende o universo digital a partir das plataformas, dos intermediários da comunicação, que por mais que a gente não entenda isso, eles são de fato, que é um livro O Mundo do Avesso, da professora Letícia Cesarino, por coincidência ou não, também da Federal de Santa Catarina, antropóloga. É uma pesquisa imperdível, falando sobre a relação de autoritarismo, plataformas e mundo político. Tá bom, gente? Então, O Mundo do Avesso e Compol 2023. Saulão, é o que eu tenho para hoje. Hasta luego. Hasta luego, Gil. Brigadão pela participação, brigadão para todo mundo que está acompanhando aí. Um grande abraço, querido. Abração, tamo junto.